Você já ouviu falar em modelo comum de dados? E até mesmo em interoperabilidade de dados? Quer saber como esses temas afetam a pesquisa, a gestão em saúde e até mesmo a sua vida como usuário de serviços de saúde? Eu me chamo Larissa Costa e convido você para acompanhar a gente nessa jornada, que começa com a parceria entre pesquisadoras e pesquisadores do Centro de Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde, o CIDACS da Fiocruz Bahia, aqui no Brasil, e na África do Sul, com os colegas do The Provincial Health Data Center, o PHDC, de Western Cape, e da South Africa National Bioinformatics Institute, o SAMBI. Imagine que você tem dados de diferentes países ou de diferentes organizações, organizados de modos diversos, e você quer fazer análises maiores com todos esses dados, mas para isso você precisa fazer eles conversarem. Além de tentar fazer com que dados de diferentes idiomas conversem, outro desafio é que nos casos de dados de diferentes países, por questões legais, é impossível que eles saiam dos seus territórios nacionais para essas análises mais amplas. É por isso que tem tanta gente dedicada a desenvolver um modelo comum de dados. Nessas iniciativas eu destaco duas frentes de trabalho. Uma primeira frente de trabalho que foi desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford e com o Centro de Pesquisa no Paquistão, envolvendo dados de Covid-19, e uma segunda iniciativa que está em curso atualmente, envolve um estudo com modelo comum de dados com parceiros na África do Sul, especialmente no centro de dados da província de Western Cape. E nesse estudo a ideia é que a gente desenvolva um modelo comum de dados para avaliar infecções durante a gravidez. Sempre que padronizamos, perdemos algo, nuances e detalhes dos dados. O desafio é identificar os limites da padronização para não perdermos demais a granularidade desses dados. Common data model speaks really to standardization. So you standardize all your data, which then makes so much easier to exchange and also understand while we respond. Com esses dados padronizados, ou seja, organizados em uma estrutura com uma linguagem comum, com todo mundo registrando da mesma forma dados de saúde, diagnóstico e tratamento de um paciente, por exemplo, a gente pode alcançar uma interoperabilidade de dados, ou seja, fazer com que sistemas diferentes possam trocar informações comuns. So, in my opinion, data interoperability is is the ability of systems to talk to each other. What we find in the healthcare system, for example, is that there are a lot of systems that do different things. Some do similar things, but these systems do not connect to each other. E a gente quer que esses dados sejam trocados. No caso da saúde, são dados de prontuário, por exemplo. Então você vai no seu médico, ele te faz uma prescrição e essa prescrição chega por computador para o laboratório, para a farmácia, etc. Tanto no público quanto no privado. Então, o nosso desejo é que estas instituições se conversem, ou seja, interoperem por programas de computador. As vantagens da organização de dados de saúde em um modelo comum e da possibilidade de sistemas que trabalhem em conjunto vão além dessa relação entre profissionais de saúde e pacientes. Pesquisadores e gestores da área da saúde também podem realizar diferentes análises e gerar evidências que influenciem em tomadas de decisões mais eficientes sobre políticas públicas. E para a gente, um modelo comum de dados vira interessante para poder fazer pesquisa internacionalmente com outros países. A pesquisa também consegue dar respostas mais rápidas, aplicando técnicas sofisticadas que já está acostumada, porque é exatamente ela que cria essas técnicas. E ela pode também traduzir isso de uma forma mais simples, tanto para tomada de decisão, quanto para conscientização e controle social. Uma instituição como o CIDACS tem um grande desafio de usar os dados do mundo real, esses dados que são coletados nas grandes bases de saúde do governo, e transformar isso em evidência científica. Um dos pontos fortes da interoperabilidade do modelo comum de dados no âmbito da pesquisa é a capacidade de estabelecer redes de colaboração internacional de maneira mais rápida e, de certa forma, protegendo as questões de privacidade e segurança de dados. For public management, I think having all data in one place stored in a common way means when you look at the whole population. So if you want to understand, even assess what proportion of the population is vaccinated, there's an impact of that on disease outcomes. One can't look at that without having data for
everyone being able to look at it. So being able to look at the whole population is essential for data management. Se por um lado temos muitas vantagens vindas da adoção do modelo comum de dados para pesquisadores, gestores de saúde, profissionais da área e para o paciente, por outro, os desafios e problemas também não são poucos. Países têm contextos sociais diferentes e a própria forma de coletar e analisar os dados varia de região para região. A gente trabalha muito com dados sobre raça-cor e nos ajuda muito a entender a saúde da nossa população e como certas políticas afetam de maneira diferente diferentes setores da população. Só que quando você já vai fazer um estudo internacional, você já está olhando para um panorama de raça, cor, etnia, né, diferente. The first level of challenge is that not all health data is digitized. Particularly in a low middle income setting, we still have a lot of our data that is sitting in paper-based forms, physical folders, and very little has actually been digitized. And that's difficult, right? So that's a starting point. And why is that difficult? Is that because the amount of data that's available in one setting may be different to another setting. And that's your first challenge. The second challenge is that the data that is captured might be of different quality. And what I mean by that is that there may be admin clerks that are capturing diagnoses based on copying it from a piece of paper, or there might be a clinician, a doctor, a nurse that captures a diagnosis for a patient. Now the quality of that information is going to differ from one person to the other. A governança, tanto entre esferas de gestão municipal, estadual e federal, quanto no apoio íntimo com as universidades, principalmente universidades públicas, é o principal desafio que impede, muitas vezes, do dado chegar no tempo que é necessário. Então, muitas vezes, a academia solicita um dado, ele demora anos para chegar, sendo que a ocorrência, né, as emergências podem ser de semanas anteriores. Então, a gente realmente precisa estreitar os laços e definir, normatizar. O problema é mais burocrático do que técnico, né, do que tecnológico. Para saber mais sobre o desenvolvimento deste e de outros projetos daqui do SIDAX, fique ligado no nosso site e nas nossas redes sociais. Até a próxima!